Olá. Eu tenho falado para você que 80% desse negócio é o que você pensa e 20% é o que você faz, né? 80% é o comportamento e 20% é técnica, habilidade. A gente não consegue ajudar as pessoas do nosso negócio, do seu negócio, e dificilmente você consegue também ajudar as pessoas em relação ao que elas pensam. É difícil isso. O que elas pensam é inerente às convicções, às crenças, a um conjunto de valores que ela desenvolveu, que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Mas em relação ao que a gente faz, o que a pessoa faz, que é a parte de técnica e habilidade, é para isso que existe o método, o padrão, o sistema. No entanto, se 80% do resultado desse negócio é aquilo que a gente pensa, é aquilo que você pensa, como é que a gente pode impactar e melhorar os resultados das pessoas que fazem parte do nosso negócio de multinível? Eu queria alinhar com você esse conjunto de 5 crenças, né, que tem a ver com aquilo que a gente pensa, com o que você pensa, que é os 80% do resultado desse negócio. Quando alguém assiste, quando alguém entra em contato com uma oportunidade de multinível, a cabecinha fica confusa, as pessoas ficam, mas como é que pode esse negócio? Como pode isso? Você está me falando aí, imagina um prospecto, um candidato que entra diante de uma oportunidade, ele ouve a apresentação do negócio, você está apresentando entusiasmado o seu negócio, mostrando os números, e ele fica pensando, peraí, como é que pode isso? Como é que pode? Não faz sentido. Você está me dizendo que eu posso ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais por mês, talvez em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou mais. Como isso pode acontecer? Se eu conheço pessoas que trabalham 10, 20, 30 anos e não ganham isso, se eu conheço pessoas que fizeram faculdade, graduaram, pós-graduaram e não ganham isso, se eu conheço pessoas que se formaram e não conseguem ter... Você percebe? Isso não faz sentido para a maioria das pessoas. Isso não faz sentido. E aí, essas crenças adquiridas, né, esses valores, as convicções formadas ao longo da vida do seu candidato, elas estão sendo vasculhadas, elas estão sendo puxadas e entram em conflito com a proposta que você está apresentando. Então, você quer ajudar o seu candidato a se decidir? Né, não convença, mas entenda o valor dessas 5 crenças. Nesse sentido, é muito importante que você ajude o seu candidato, primeiro, a conhecer a indústria. Porque ele precisa ter crença na indústria, ele precisa ter crença no modelo de negócio. E você precisa contar a história da indústria. Você precisa mostrar que esse negócio, que essa indústria já funciona há mais de 70 anos, que o segmento fatura quase 200 bilhões de dólares ao redor do mundo, que só no Brasil são quase 50 bilhões de reais. Você precisa mostrar isso, porque contra fatos não existem argumentos. Você precisa contar um pouquinho da história, né, do modelo, da indústria, mas principalmente mostrar como funciona o modelo de negócio. Lembra que eu falei para você num dos vídeos como funciona o multinível, que é um canal de distribuição, né? Imagina, é essa história, porque você precisa fortalecer a crença da indústria, que é a primeira crença. Então as pessoas não vão simplesmente dizer sim, elas vão querer entender se esse negócio faz sentido para elas. Contra fatos não existem argumentos. Primeira crença, você precisa ajudar o seu candidato a formar crença positiva em relação à indústria e ao modelo de negócio. A segunda crença, ele precisa acreditar na empresa. E ele precisa acreditar nos seus produtos. Ele precisa acreditar na empresa e nos produtos. Então você precisa contar a história da sua empresa, você precisa contar quem está por trás, quem são os gestores, precisa falar sobre isso, o papel, a visão, a missão, os valores, o propósito da companhia. Você precisa falar sobre o portfólio de produtos, sobre o mix de produtos, as vantagens, características e benefícios, precisa dar o seu testemunho de resultado dos produtos. É fundamental, porque não adianta somente o seu candidato ter vontade, você precisa ajudar o seu candidato a entrar no alinhamento, em alinhamento com essas 5 crenças. Então, primeiro ele precisa acreditar na indústria, segundo ele precisa acreditar na empresa e nos produtos, e terceiro ele precisa acreditar, sabem quem? No sistema de trabalho, no sistema de treinamento. Porque ele precisa entender que esse negócio, independente do que ele já sabe ou não sabe, existe um método comprovado de resultado. Essa pessoa, o seu candidato, o seu prospecto, precisa acreditar que existe um método que possibilita que pessoas comuns possam ter resultados incomuns. Ela precisa entender que mesmo que ela não saiba nada sobre esse negócio, que existe um conjunto de estratégias, de ferramentas, de eventos, de materiais, de suporte, um padrão de trabalho que pode ser duplicado por qualquer pessoa. Isso é a crença no sistema, isso é a crença no padrão, isso é a crença no método. Claro que ela precisa acreditar que ela também não estará sozinha nesse negócio. Ela precisa acreditar que existe um time de pessoas que chegaram antes dela, que colecionam resultados nesse negócio, que tem história nesse negócio e que vai ajudá-la a construir carreira na empresa. Isso é crença na linha ascendente. E isso é crença também no patrocinador.
Porque ele também precisa acreditar que a pessoa que está patrocinando, que está ajudando ela a iniciar nesse negócio, que está ajudando você, no caso, a iniciar esse negócio, ele tem interesse sincero no seu resultado. E por último, ele precisa acreditar nele mesmo. Veja, nele mesmo. Precisa acreditar nele mesmo. Então, esse é o conjunto, essas 5 crenças, elas ajudam o seu candidato a se decidir. Acreditar na indústria e no modelo de negócio, acreditar na empresa e nos produtos, acreditar no sistema de treinamento, no padrão de trabalho, acreditar no patrocinador e na linha ascendente e acreditar nela mesma. Acreditar nela mesma significa dizer para ela o seguinte: olha, eu sei que você não sabe muito sobre esse negócio, que independente da quantidade de informação que você tem adquirido ao longo da sua vida, nesse negócio a única característica que eu preciso que você tenha é ser ensinável. O resto você vai absorver com o sistema de treinamento, com a linha ascendente. Então, muitas das vezes a gente quer que as pessoas tomem a decisão de fazer parte desse negócio, mas não esqueçam que existem o que eu chamo das objeções ocultas, das dúvidas ocultas, aquelas dúvidas que não são verbalizadas. E quando você trabalha com o seu candidato, né, na abordagem, seja durante o plano, ou após o plano, ou no acompanhamento, quando você fala, quando você mostra, né, quando você ressalta as 5 crenças, você está ajudando o seu candidato a se decidir. Porque a maioria das pessoas não faz esse negócio porque tem medo do fracasso, porque acham que estarão sozinhas. Combinado? Vamos falar mais sobre isso? Muito bom. Por favor, se você quer fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito, fica à vontade, manda pergunta para mim. Meu nome é Edinaldo Bispo e eu te vejo no próximo vídeo.